Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo de quinta-feira no livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje com o nosso irmão João, que vai nos guiar nos estudos da noite de hoje. Então, convido também a fazer a nossa prece de abertura, João. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer a mais essa oportunidade de estudo dos ensinamentos do nosso mestre e irmão Jesus. Agradecer a Jesus por ter vindo nos ensinar, por ter vindo abrir os nossos olhos e os nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 177. Deixa eu compartilhar aqui na tela. Então, vamos lá. Vamos lá. Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 177, Opiniões Convencionais. Aí tem um versículo aqui de João, versículo 7, capítulo 20. A multidão respondeu: tens demônio? Quem procura matar-te? Né? Então, desse versículo aqui, a multidão respondeu: tens demônio? Quem procura matar-te? O que nós entendemos aqui foi o seguinte: o que são as opiniões convencionais, né? Que é o título do capítulo de hoje. São as opiniões usuais, aquelas normais, aquelas que todo mundo está habituado a escutar, que já conhecem. E o que Jesus veio trazer? Uma nova opinião, uma nova visão. Veio abrir os olhos, os corações dos que não enxergam ou não querem ver e sentir. Onde a multidão responde: tem demônios? Quem procura matar-te? Achavam que Jesus era um perturbado, né? Mais um louco entre os sãos das opiniões convencionais. Porque todo mundo sempre está acostumado, né, com aquela maneira de pensar, sempre igual, sempre igual. Então, quando chega alguém que diz para você assim: ó, o que aquele cara ali está falando não é certo. Ele está usando em proveito dele, não está ajudando ninguém. Mas você está tão acostumado com aquela sua vida e levando daquele jeito que você acaba não aceitando. É onde são as opiniões convencionais. Você se mantém. A gente vai, no decorrer do livro, a gente vai ver. Você se mantém fiel àquelas suas ideias antigas, você não aceita o novo. Agora, vamos estudar. Completa aí. É só para completar aqui. Eu, nos meus estudos aqui, eu vi que esse versículo 20 de João representa a vitória sobre a morte e a esperança na vida eterna. Sabe? Só para complementar esse versículo aí. Representa a vitória sobre a morte e a esperança na vida eterna. Esse é o resumo, vamos dizer assim, do que eu encontrei sobre esse versículo de João. Só. Eu vou falar um pouco mais aqui, tá, João? Vou permitir aqui João falar do João, né? Então vamos lá. Como eu sempre faço, né? A gente vai no texto bíblico, né? E a gente vai tirar esse ensinamento do mestre, o que estava naquele contexto para que João trouxesse esse versículo aí que o Emmanuel vai explorar para a gente. Jesus ele estava naquele momento na Galileia, tá? E ia ser comemorado na Judéia uma festa dos tabernáculos.
Tanto que o título lá no Novo Testamento está lá, Jesus na festa dos tabernáculos. Aí eu fui buscar que festa era essa. É uma festa que, na realidade, é a terceira grande festa lá, anual lá do povo hebreu. E ela acontecia no 7º mês judaico. Esse 7º mês judaico seria entre setembro e outubro, tá? Então, a gente vai pensar aí. Nessa festa, eles também tinham uma comemoração da colheita. A festa do tabernáculo, na verdade, né, é uma festa, é uma comemoração em memória aos 40 anos vividos pelo povo de Israel em cabanas no deserto. Por isso é tabernáculo, né? Eles comemoravam a festa da colheita pela fartura, pela prosperidade do que foi semeado e também dessa recordação que eles trazem desses 40 anos aí vivido pelo povo aí de Israel lá no deserto. Então, essa era a comemoração que estava ali, o acontecimento na Judéia. Só que Jesus sabia que ele queriam matá-lo. Ele sabia disso, né? Mas, mesmo ele sabendo disso, ele vai à Judéia. E é só para a gente ter uma ideia, para ele chegar na Judéia, eles passavam pela Samaria, onde a gente sempre escuta isso, né? Não pode passar pela Samaria, que é um povo que era menosprezado e tal, por conta da mistura das raças, enfim. Então, Jesus sai da Galiléia, vai para a Judéia, mesmo sabendo que o povo ali queria matá-lo, né? Mas ele não vai escondido, não, ele vai normal. E ele vai para pregar na sinagoga. O que ele vai pregar? Os ensinamentos. Só que ali ele se depara, né, com aquele povo todo em divisão. Metade dizia que ele era bom, isso que o João falou. A outra metade dizia que ele enganava o povo. Então, existia uma confusão ali naquela turba, naquela multidão. E aí eles indagavam para Jesus. Ele falava assim, questionava como é que ele sabia as letras, como é que ele ensinava tanto. E Jesus dizia que aquele ensino não era dele, era o ensino que o Pai o determinou fazer, né? E isso incomodava. Incomodava por quê? Porque tinha uma divergência ali de opiniões, né? Então, por isso que quando ele começava a fazer uma colocação de que ele não veio derrogar a lei de Moisés, que o que ele falava era alinhado às leis divinas, que era uma lei de amor, mesmo assim houve essa problemática, mesmo o povo se beneficiando da ajuda de Jesus. O povo não era beneficiado, mas mesmo assim tinha essa contrariedade. E nesse momento alguns disseram: mas por que você diz que vão te matar? Você deve estar endemoniado, você deve estar com demônio. E você está perturbado, isso não existe. Mas a gente sabe que isso é um velho argumento das pessoas quando eles querem atacar. Então, eles invertem os papéis. Vão o quê? Te agredir chamando que você é louco, que você está perturbado, enfim. E foi isso que, naquele momento, aconteceu com Jesus na Judéia. Eu achei bem interessante trazer essas explicações. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Mais alguém? Vamos seguir? Então, vamos lá. Não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Desse parágrafozinho, né? O que eu entendi aqui? O convencionalismo, ou seja,
as opiniões, os fatos que aparentemente são normais, são as certas para aqueles que não gostam de mudanças, que acham mudanças perigosas, né? Sem analisar, possuem sobre a multidão força, porque a multidão não para analisar, não para pensar. Simplesmente acompanham como um rio que corre para o mar, seguindo a correnteza. E quando chega um pensamento, uma atitude que é inovadora, muitos não querem ouvir, não querem pensar, não querem analisar, não querem estudar. E isto acontece, infelizmente, até os dias de hoje, né? Por isso que há pouco mais de 2000 anos atrás, os homens que comandavam, que mantinham o controle sobre o povo, ou a multidão, julgou e crucificou o nosso mestre irmão Jesus, achando que tudo terminaria ali, sendo que foi justamente ao contrário. Desencadeou um esclarecimento que começaram a espalhar a doutrina e as palavras do Cristo, né? Os apóstolos se espalharam, né? E começaram a levar tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, eles foram divulgando a doutrina, foram divulgando todos os exemplos que Jesus fez. E com isso, a mesma coisa é o caso do livro dos Espíritos, na época que Kardec escreveu, que a Inquisição lá na Espanha mandou tacar fogo em tudo. Aquele ali foi o maior merchandising que ele conseguiu de graça. Assim como a crucificação do Cristo também. E se deixasse o Cristo falar, de repente ia demorar muito mais tempo que se espalhasse, né, a novidade. Agora completa aí, por favor. João, quando você fala, né, dessa opinião do povo, né, eu coloquei aqui também sobre isso, que isso é uma cristalização. Né? Cristalização é sempre uma posição bastante triste. Mantém-se presa ao convencionalismo, aos valores materiais e ao culto do personalismo. Porque você não quer mudar. E isso faz com que a gente sabe que o personalismo é igual ao que? O orgulho. Agora, dessa frase do Emmanuel, eu apontei aqui para falar sobre os juízos da multidão. Quando ele diz ali, não te prendas ao juízo, né, da multidão. E aí eu vou lembrar daquela advertência de Jesus para todos nós, quando ele disse o seguinte, o Senhor Deus deu-nos um alerta que era para nos orientar nos julgamentos. E qual foi essa alerta que Jesus trouxe para nós? Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, sereis medidos. Então, isso está lá em Mateus 7, 2. Né? Então, isso que eu coloquei aqui, né? Que a gente tem muito essa parte do julgamento. Né? E é muito fácil também a gente julgar o outro. Porque julgando o outro, a gente se coloca numa posição, né, de melhor. Porque se a gente julga é porque a gente se considera melhor. Então, a gente se considera naquele personalismo, né, que eu sou melhor do que o outro. Né? E, normalmente, o julgamento ele é ofensivo. Normalmente, ele é ofensivo. Agora, no Evangelho, eu trouxe uma passagem que me fez pensar bastante e eu quero dividir com vocês. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um título que fala sobre a verdadeira desgraça. E eu coloquei assim: todos falam da desgraça, todos a experimentam e julgam conhecer seu caráter múltiplo. Mas, isso está no Evangelho, tá, gente? Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa.
Então, muitas vezes, aonde a gente vê a desgraça, é muito maior a consequência dela do que a própria coisa. Então, a gente vê o mal que se gera em cima de um julgamento. Isso é a verdadeira desgraça. A consequência equivocada dos julgamentos. Então, por isso que Emmanuel diz aqui, não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. Por quê? A multidão vai julgar com os princípios e o entendimento e o convencionalismo daquele momento, que são padrões cristalizados. E o mal está na consequência disso. E qual foi a consequência disso? Como o João acabou de falar para nós, a crucificação do Mestre Jesus. Bem, a nossa lei é de progresso, né? A lei que os espíritos trouxeram para Kardec é de evolução, é de progresso. Então, sempre vamos estar precisando mudar, sempre é preciso mudar, sempre é preciso refletir, porque com o despertar da nossa consciência cada vez mais ampliado, mais nós temos a capacidade de enxergar melhor as coisas, a justiça, o que é certo, o que é errado. Tudo isso vai se desenvolvendo na nossa consciência e automaticamente é preciso que as coisas mudem. É preciso que certas convenções sejam modificadas, mas realmente o ser humano é difícil, o ser humano é muito reticência à mudança, né? Nós somos medrosos, somos covardes, temos ainda muitos vícios e muitas vezes aqueles que têm o poder de fazer mudanças mais relevantes geralmente ainda estão cobertos pelo egoísmo e pelas benesses daquela posição. Então também não é interesse dele grandes mudanças para que ele não perca aquela posição de poder, aquela posição de status. Então realmente é difícil, a evolução nesse sentido acaba sendo lenta por nossa culpa, por exatamente esse medo que nós temos da mudança. Mas num mundo doente, num mundo onde a maioria ainda está doente, onde a maioria ainda está andando por caminhos errados, se de certa forma você, na verdade, está sofrendo um juízo, como Jesus ali estava sofrendo, talvez, de certa forma, você esteja mais certo do que errado. Né? Lógico que né, não existe uma regra, não é também porque a maioria está contra você que você está certo ou vice-versa. Tudo precisa de reflexão. Mas, tirando, né, num mundo doente onde a maioria das pessoas ainda tem muitos vícios, talvez não necessariamente o fato da maioria estar contra você seja ali um sinal de que você está errado. Pelo contrário, né? Então, foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, o espírito puro, entre nós ali, naquele momento, ainda mais inconsciente do que ainda somos hoje em dia, mas naquele tempo ainda mais inconscientes, certamente não tínhamos a capacidade de compreender a amplitude daquelas palavras do Cristo. E aí aquilo causava medo, causava estranhamento para nós ainda inconscientes. E para os poderosos, assim como acontece hoje, eles já percebiam naquelas palavras do Cristo o risco que corria diante do poder deles, né? Deles não terem mais aqueles poderes todos que eles tinham perante a sociedade. Então, eles até talvez mais conscientes do que a maioria do povo, porém mais maliciosos também, mesmo talvez até já compreendendo que aquelas palavras do Cristo seriam certo, mas para não perderem seus privilégios, também se colocavam contra, de forma a rechaçar essas ideias, né? Mas é assim, acontecia na época do Cristo, acontece até hoje, e temos realmente que trabalhar em cada um de nós, na sociedade, essa dificuldade da mudança, para não perdermos tanto tempo com coisas tolas e assim, porque de um jeito ou de outro as coisas vão acontecer. Só que a gente pode
manter por mais tempo dores e sofrimentos desnecessários. Né? Mais alguém que queira comentar? Então, vamos lá, João. Então, agora nós vamos ver algumas opiniões convencionais usadas pelo homem, né? Que Emmanuel explanou aqui. Se tolera as ofensas com amor, chama-te covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se adquires características do amor sublime e santificante, julga-te doente. Se desestimas os gozos vulgares, classifica-te de anormal. Se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansastes antes do tempo. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te às ocultas. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. Quer dizer, esses seriam os pontos, né, de opiniões convencionais. E o homem, ele é limitado, né, porém com tendência dominadora. Ele não consegue ver virtudes em fatos que acontecem na vida cotidiana. Que ele diz aqui, se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. Né? E como outra também, se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Né? Ele que acontece na vida cotidiana, ajudaria na elevação moral. Né? O homem ele é mesquinho, orgulhoso, vaidoso, não consegue sentir a leveza do bem, do bom pensamento, da boa atitude. Ele faz exatamente o oposto, usando da intolerância, do orgulho, da vaidade, da ira, da luxúria, da prepotência, da maledicência, da arrogância e do desrespeito. É isso aí. Alguém quer completar? E até hoje é assim, pois nós funcionamos na sociedade exatamente assim, até hoje. Se você não entra dentro de um esquema, você tem essas denominações aqui. Até hoje não aprendemos muito. Só isso. E para nós, assim, quando a gente lê isso aqui, nós também, como Cristo, em alguns momentos da nossa vida, somos atacados, né, com essas frases, né? Ah, você está indo na casa espírita, você está fanática, né? Você faz isso? Ah, não, você é boba pra caramba, não era por aí. Então, a gente vê, como a Vera está falando, e o João também, né, que essas denominações que Emmanuel traz, isso a gente pode trazer para a nossa vida, porque cada um de nós já sofreu ou vai sofrer uma calúnia dessa. E aí eu coloquei aqui, né, eu separei aqui um texto do próprio Emmanuel, que ele fala para nós a respeito dessas ofensas verbais, né? Porque essas ofensas, ela faz com que a gente seja ridicularizado, conforme o mestre, chamaram ele de perturbado, né? Que ele estava endemoniado, e nos humilha. Isso é o que fazem para que a gente se sinta dessa forma. O Emmanuel tem um texto, é um texto, lógico, grande, eu peguei algumas partes, só para a gente estudar. E chama Ofensa e Ofensores. Esse texto está no Reformador, de janeiro de 1968. O Emmanuel vai falar assim para nós. Tão logo apareçam diante de nós quaisquer problemas de injúria, de prejuízo, de discórdia ou incompreensão, é imperioso observar. Aí ele pede para a gente observar.
quão importante para o espírito é o estudo das próprias reações, a fim de que a mágoa não entre em condomínio com as forças que nos habitam a mente. O que Emmanuel está dizendo para nós aqui? Para que a gente se importe muito com o que essas palavras dirigidas a nós podem fazer no fundo dos nossos corações. Porque muitas vezes, diante de uma injúria, de uma incompreensão, a gente paralisa. Aí ele diz assim: todas as desvantagens no capítulo das ofensas pesam naqueles que tomam a iniciativa do mal. Então, para quem ofende é que está o mal, não é para quem recebe. Então, ele diz: o ofensor pode ser a criatura que está sob lastimáveis processos obsessivos, que carrega enfermidades ocultas, que age ao impulso de tremendos enganos e que atravessa a nuvem do chamado momento infeliz. E quando assim não seja, é alguém que traz a visão espiritual enevoada pela poeira da ignorância. Então, todos esses caluniadores, todos esses que ofendem, que humilham, eles estão, ou muitas das vezes, em processos obsessivos, como diz Emmanuel, enfermidades ocultas e impulsos de tremendos enganos. E ele fala assim para nós: recomendou-nos Jesus, amai os vossos inimigos. Semelhante instrução, além de impelir-nos, ou seja, estimular-nos a virtude da tolerância, faz-nos sentir que os ofendidos devem acautelar-se usando a armadura do amor e da paciência. Então, a receita existe para que nós possamos usar a armadura para esses que estão enfermos, que o Emmanuel diz, obsediados, que não enxergam os enganos que estão, que a gente use o amor e a paciência. Para nós, ainda isso é muito difícil, mas é um treino que a gente precisa fazer. Para isso, nós já estamos dispostos a estarmos aqui estudando. Eu entendo que todas essas afirmativas, como a Júlia falou, o João falou, provavelmente todos nós já passamos por isso, independente da religião, né? Até mesmo no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com os nossos parentes, porque a gente nunca agrada a todo mundo, né? E principalmente quando tem alguém disposto a estar contra você, não importa o que você faça, né? Se você agir de forma mais incisiva, vão te acusar de perseguição. Se você agir de forma mais tranquila, vão te acusar de covarde, de preguiçoso ou qualquer coisa do tipo. Então, quem está contra você, não importa o que você faça, você sempre será criticado de forma negativa, né? Porque a crítica é importante, a crítica pode ser positiva, não só pode, como deve ser ouvida, né? Para que a gente perceba os nossos erros, por onde a gente possa realmente estar incomodando, fazendo algo errado. Então é importante que a gente ouça as críticas. Mas é importante que a gente também faça tudo na nossa vida focando nessa nossa evolução, focando nesses ensinamentos do Cristo e não focando no que os outros pensam, não focando no que estão falando, no que estão fazendo, no que estão tramando. Isso não interessa, não importa. Porque o que importa é como estamos agindo diante das leis divinas. Né? Porque realmente a única coisa que vai nos cobrar quando a gente desencarnar não vai ser o fulaninho, o irmãozinho, não vai ser ninguém que vai te cobrar nada. Quem vai te cobrar é a sua consciência.
e a sua consciência só vai te cobrar o que você infringiu das leis divinas, e não o que você fez e não agradou ciclano, fulano, beltrano. Isso não interessa. O que interessa é se o que você está fazendo está de acordo com as leis divinas, está de acordo com os ensinamentos do Cristo. Isso é que importa, isso é que tem realmente importância no fim do dia, como Santo Agostinho ensinou, de você refletir sobre os seus atos, refletir sobre as suas ações, sobre suas palavras, e aí sim, comparando com as leis divinas, comparando com o que Jesus faria no seu lugar, você realmente se questionar e perceber se fez realmente da melhor maneira possível. Agora, se fulano gostou, se Beltrano não gostou, isso aí não importa. Não tem a menor importância e você tem que seguir em frente. Mais alguém que queira falar? Então vamos lá, Júlio. E hoje em dia, né, o engraçado é que as pessoas, elas em vez de procurar, assim, com a vivência, melhorar, não. Elas estão justamente assim. Parece que está todo mundo perturbado, obsediado, porque você não pode fazer assim que o vizinho já está reclamando, o outro também. Está um clima assim meio de perturbação, né? Mas tudo faz parte, né? Que é a transição justamente do planeta. Então, vamos lá. No entanto, essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. Então, quando Emmanuel diz que essa mesma multidão ensina o amor ao semelhante, entendi, significa que a grande maioria que pode ser ou é controlada, né, vamos assim dizer, por essa mente, né, um homem, um líder que controla uma grande maioria, seja ele religioso ou não, essa multidão tem a vontade da melhora interior. A multidão tem a vontade da melhora interior, mas se deixam levar pelo excesso de palavras que esse líder usa para comandá-los e não para guiá-los no bem, como Jesus o fez. Jesus falava e fazia. Jesus foi exemplo vivo da conduta a ser seguida até os últimos momentos. Mas como a maioria desses líderes querem sentir o poder de controlar, excedem nas palavras a seu proveito próprio, destoando dos ensinos de Jesus. Na hora do vamos ver, esses líderes não fazem, eles raciocinam assim: façam o que eu falo, não façam o que eu faço. Ou seja, façam o que eu falo, mas eu não faço o que eu falo. Mais alguém aí? Eu quero trazer aqui, né, essa palavra, pela voz de seus maiorais. Aí eu coloquei aqui ensina, tirei também o excesso de palavras não permite. Aí eu achei muito interessante quando o Emmanuel coloca assim, por enquanto. Né? Então, é como nós, por enquanto, nós estamos em algumas situações que são momentâneas também. Igual esse povo que estava naquele momento, que era nós mesmo, naquele momento mais embrutecidos. Né? Então, ele diz, por quê? Porque, como o João falou, por isso que Jesus não escreveu nada, ele exemplificou. Porque é muito mais fácil exemplificar do que escrever, do que falar muito. Porque o povo, naquele momento, como nós ainda, muitas vezes, através até dos próprios, da própria doutrina, as pessoas não compreendem muito. Né? E a gente sabe que cada um está dentro de um patamar evolutivo.
E a compreensão, por enquanto, não vai chegar para todos. E eu trouxe para nós, para a gente pensar aqui, nós temos o exemplo de Francisco de Assis, mas antes de eu falar de Francisco de Assis, eu coloquei aqui, não esqueçamos de que o evangelho é para ser semeado. E a partir daí ele vai germinar, ele vai crescer e ele vai frutificar no coração. Então, o evangelho tem que ser semeado. Então, semeado é colocar ali pouca coisa. Não adianta você trazer uma montoeira de informações, porque não é assim, que não é dessa maneira. Então, ele diz, semeado, porque tem o tempo ainda para germinar, para crescer e frutificar. Frutificar aonde? Nos nossos corações. Porque Jesus não disse que o reino de Deus está dentro de nós? Enquanto a gente não se reformar intimamente, a gente não vai conseguir compreender. Por isso que o Emmanuel diz, por enquanto. E aí eu lembro aqui o exemplo de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. E aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Porque qual foi o maior mandamento que o Mestre trouxe para nós? Que está lá na lei. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente está no processo de tentar ainda entender esse ensinamento que há 2024 anos atrás Jesus trouxe para nós. Então, ainda tem a multidão, mas a compreensão, por enquanto, ainda é pouca. E é o que acontece até hoje, né? Realmente, como a Júlia já falou, João. Talvez até por isso a doutrina espírita seja ainda tão poucos adeptos no planeta, porque realmente é uma doutrina com muito conteúdo, né? Com muitas palavras, com muito estudo, que exige realmente esse esforço, essa vontade de querer aprender e estudar. E muitas vezes a maioria ainda está só à espera do milagre, está só realmente vivendo aqui o terra a terra, o aqui o agora. Então, aquela religião que me promete a cura, que me promete a salvação, que sem eu ter que pensar muito, acaba sendo a escolha preferencial da maioria. Exatamente porque a maioria não quer pensar. A maioria quer um líder que aponte a direção e eu não preciso fazer mais nada. Né? Eu só sigo para onde ele está mandando e não importa porque ele está certo e acabou. E era o que acontecia na época e é o que ainda acontece até hoje. Mas, graças a Deus, mesmo sendo poucos, já existem, né? Já existem os focos de luz daqueles que querem realmente entender, daqueles que querem fazer o certo, porém de forma consciente, entendendo, compreendendo o processo, para que exatamente a gente não fique tão dependente, né? Porque esse é o objetivo da evolução espiritual, que a gente que deixemos de ser criaturas dependentes da espiritualidade maior, dependentes, para sermos também, para nos unirmos a essa espiritualidade maior. E para isso a gente precisa aprender, a gente precisa deixar de ser criança, né? Deixar de querer só ficar estendendo a mão para ser guiado, para que nós possamos também um dia nos tornarmos guias. Então a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, e isso só vai vir com muito estudo, muita consciência e muito trabalho, né? Mas trabalho consciente, trabalho entendendo o porquê das coisas e o porquê que a gente precisa fazer para exatamente sair dessa multidão, né? Sair desse bando de zumbi que a gente acaba virando, todo mundo ali seguindo, só porque ouviu um estalo e todo mundo vai atrás, né? Então a gente realmente tem que sair
dessa hipnose, e a gente só vai conseguir isso estudando, e a doutrina espírita, né, temos que ser muito gratos de nessa encarnação já termos esse acesso à doutrina espírita que tanto nos força a despertar o estudo, a consciência e a razão. Mais alguém? A Doroteia está falando? Acho que você está com o microfone desligado, Doro. Agora está me ouvindo? Tô te ouvindo. Mas se você pode, começa a se envolver e mergulha, olha, mas o que você ganha com aquilo é impressionante. Mas não ganha assim, de sou melhor que todo mundo. Não, não é isso, não. Ganha em conhecimento, em autoconfiança também. Você começa a não se preocupar se o outro não acredita, acredita. O importante é que você está acreditando e constatando, então você vai. Traz muita independência, eu acho. Muita. Entendeu? Né? Você fica muito mais forte, né? E começam os medos a ir embora, muitos medos vão sendo vencidos, né? Vão desaparecendo, né? Ter medo por quê? Né? Ter medo de morrer, ter medo de ir embora da Terra. Por que vai ter medo de ir embora? Né? Tem que ter medo. De jeito a libertação, isso. Não é? Né? Né? Isso aí. João? Vamos lá. Mas tem gente que tem que ter medo mesmo, Doroteia, porque não andou assim. Não é na linha, não, senão o trem passa por cima, né? Mas não andou assim correto com os outros, aí tem que ter medo mesmo. O que vai esperar, não é? Pois é, exatamente. Mas se você se envolve e começa a entender, a sentir, a viver dentro de você, aquilo liberta muito. Né? Tranquiliza também, né? Porque você fica muito mais consciente de quem você é e o que você pode, de alguma forma, esperar de você e o que você não pode esperar. Né? É isso aí. Vamos lá. É indispensável suportar-lhe a inconsciência para atendermos com proveito às nossas obrigações perante Deus. Né? Então, é indispensável que todos estejamos com a mente e o coração abertos, esclarecidos, despidos de preconceitos, de opiniões convencionais, para atendermos com proveito às obrigações perante Deus, ajudando assim a nossa elevação moral, entendendo o próximo sem pré-julgamento e sem opiniões pré-formadas. Foi o que eu entendi desse parágrafo aqui de Emmanuel. Alguém quer completar? Júlia? Eu quero sim. Eu achei bem interessante essa primeira frase do Emmanuel, né, que ele diz que é indispensável suportar-lhe a inconsciência, que é indispensável a necessidade disso, né? E ele fala que isso é com proveito às nossas obrigações perante Deus. Então, assim, a gente vai suportar a inconsciência, né? De muito desse povo, desses amigos, dessas pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente tem uma obrigação perante Deus, porque todos nós viemos com um compromisso, né? Então, cada um tem a parte que cabe fazer nesta existência, né? E eu trouxe um texto que eu gosto muito de permear meu estudo com quem traz para a gente uma substância para que a gente possa refletir. E quem traz para nós é a Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Pereira
Franco. É sensacional. E ela traz um texto chamado Testemunhos à Fé. Então, as nossas obrigações são os testemunhos mesmo. Então, ela tem aí Testemunhos à Fé. E ela diz assim, ó, o perdão de nossa parte é a força que nasce no cerne é íntimo, do amor que devemos ter com aqueles que nos maldizem e perseguem. Porque são profundamente infelizes. Aí ela diz assim, que faz a delicada flor quando pisoteada, se não perfumar a pata que a esmaga? Outra não é a nossa alternativa. Se entrarmos em litígio, que, aliás, é o que eles querem, para permanecer em discussões infrutíferas e ferozes, estaremos no mesmo nível mental e emocional. O Evangelho tem por missão transformar pântanos morais em pomares de bênção, corações empedernidos em sentimentos de ternura e de bondade. Tem mais texto, mas eu acho que só isso já resume bastante o que é necessário para nós. Então, que a gente pense que a gente tem a missão, através do Evangelho, transformar esses pântanos morais em pomares de bênção. Então, isso fica para nós, essa reflexão do que a gente pode fazer para que a gente primeiro se modifique internamente, para que a gente possa, com os nossos exemplos, sermos exemplos também para o outro. Porque não adianta muita conversa. A gente já viu lá em cima a Emmanuel falando. A gente precisa colocar em ações. E essas ações é através da nossa transformação moral. Isso. Porque esse reino de Deus, como eu ainda falei ainda há pouco, né? Ele e a Amélia ainda coloca aqui no finalzinho. Por mais algum tempo, a construção do reino de Deus será realizada com as lágrimas dos abnegados discípulos de Jesus. Porque, como o João falou, ainda trazemos nesse momento, e o Vitor também, um planeta que nos abriga ainda com muitas dores, com muito sofrimento. Porque nós não podemos esquecer que estamos aqui, né, num planeta onde nós temos a dor e o mal que supera os bons. Então, a gente está nessa transição, como o João disse, do planeta de provas e expiações para o mundo regenerado, aonde vai estar melhor, porque a dor não vai ser maior do que as problemáticas. Então, a gente está nesse processo, e esse processo a gente vai construir, infelizmente ainda, com lágrimas. Esse final aí eu acho que é o mais difícil, né? Porque é exatamente agir como Jesus agiu diante de toda calúnia, diante de toda difamação, amando aos inimigos, né? Aos inimigos entre aspas, porque na verdade muitos se consideravam inimigos de Jesus, porém Jesus não era inimigo de ninguém, né? Pelo contrário, e é o que nós também temos que nos esforçar para tentarmos fazer semelhante a Jesus, porque os outros podem se considerar nossos inimigos, mas nós não devemos nos considerar inimigos de ninguém, porque todos os que não compreendem, todos os que nos caluniam, são os inconscientes. E muitas vezes nós somos os inconscientes também diante de outros mais conscientes que surgem. E nem percebemos, né? Exatamente porque se percebêssemos, deixaríamos de ser inconscientes. Então, diante dessa inconsciência, nós temos que ter caridade, compreensão, paciência com esses que ainda nos caluniam, que ainda agem dessa forma retrógrada, porque no fundo estão inconscientes, estão ignorantes, estão com medo, estão sem compreender as necessidades das mudanças. Então é preciso ter paciência.
Aquele que já tem uma compreensão maior, ele tem que ser paciente, assim como nós somos com as crianças, né? Com os nossos filhos, que muitas vezes não conseguem compreender. Então, você vai criando métodos pedagógicos para tentar fazer com que aquele ensinamento seja compreendido da melhor maneira possível dentro daquele grau de consciência. E aí você também se esforça para prover para as próximas gerações mais estudo, mais intelecto para que essas crianças novas que estão reencarnando, se todas elas tiverem acesso a uma educação boa, o que vai fazer? Vai fazer com que os seus cérebros físicos se desenvolvam e aí automaticamente se tornem cidadãos com uma capacidade intelectual maior e automaticamente compreender, com mais capacidade de compreender. Só que isso é um trabalho em conjunto, é um trabalho em grupo que todos nós, como sociedade, devemos cobrar, devemos fazer a nossa parte, devemos nos empenhar para que cada vez mais novos encarnados, assim como nós mesmos nas futuras encarnações, tenhamos sempre a oportunidade de desenvolvermos o nosso cérebro da melhor maneira possível, para que tenhamos a oportunidade de, a cada encarnação, estudar e aprender um pouquinho mais, né? Mas realmente é muito importante essa visão de que o outro não é meu inimigo. Mesmo que ele não concorde, mesmo que ele ainda faça coisas que você considera errada, você olhar para ele como um ser que ainda não compreendeu o que você já compreendeu. Assim como Jesus olhava para todos nós e ainda olha, continua olhando, porque ainda somos extremamente inconscientes para muitas coisas, apesar de tudo que já recebemos, mas ainda somos. E o Cristo não nos vê como inimigos, nos vê como crianças, como ignorantes, como pessoas que ainda não conseguiram alcançar o desenvolvimento intelectual, evolutivo, moral necessário para compreender certas coisas. Eu acho que esse aí é o mais difícil. Porque realmente a gente, na hora que a gente leva o primeiro pontapé, a gente já quer dar de volta, né? O que mostra que a gente também não está tão consciente assim. Mais alguém queira comentar alguma coisa? Acho que ainda falta o finalzinho, né, João? Acho que você não leu ainda o último ali. Então, João. Falta justamente a conclusão de Emmanuel, né, que resume tudo. Não te irrite, nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública, né? Então, a gente tem que parar para pensar. Nem Jesus foi poupado do sarcasmo, né? Das opiniões pré-concebidas. E nem assim ele se rebelou, ele se desanimou, ele continuou até o fim com seu propósito, né? De libertar da escuridão, da desinformação, das autoridades mentais que querem manipular as nossas opiniões, que querem manipular as nossas melhorias morais, que devem sempre ser voltadas para o amor fraternal. Aí você para e analisa, porque o planeta está passando de provas e expiações para regeneração. Então, nós estamos pegando o último ônibus da estação, né? Então, o que os nossos irmãos aí, encarnados e desencarnados, que não aceitam muito bem essa situação, né? Eles estão atacando, aproveitando, porque é o último ônibus que vai sair. Esse vai, e eles depois vão ter que ir para outro lugar. Então, essa é a última chance que eles têm de captar o máximo que eles puderem para ficar com eles, né? E aí, por isso que eu disse, eu raciocinei assim, né, que o Jesus veio nos libertar da escuridão, né? Veio abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente para a gente poder entender e enxergar o que é o certo e o que não é. Mais alguém? Olha, dessa leitura que João fez agora, eu tirei a palavrinha para eu pensar. Não te irrites e nem desanimes.
Então, isso para nós ainda, né, dentro dessa categoria aqui, né, que a gente sabe que a gente está como espíritos imperfeitos, onde a matéria predomina, né, onde o mal também predomina. Então, quando a gente é contrariado, ou quando a gente vê nossos direitos lesados, qualquer coisa que nos aconteça, é muito difícil a gente manter essa organização, né, mental e os nossos modos, né, de estar diante da situação, né, sem se irritar e sem se desanimar. Eu acho que essa visão do Emmanuel para nós é nos dando suporte para que a gente possa vencer a nós mesmos, né? Porque a gente precisa de incentivo, de estímulos, né? Porque nós ainda estamos nesse processo dessa construção, né? E aí ele faz, né? Se Jesus, né, que é Jesus, esse espírito que chegou aqui, o espírito mais puro que habitou aqui na Terra, né, não teve diferenciação. O povo, nós, né, a gente fala o povo lá, mas somos nós, né, fizemos tudo isso com ele. Então, eu trouxe um texto para finalizar o meu estudo, que um texto que foi uma psicofonia de Divaldo. Isso foi num lugar público, e quem fala para nós é Dr. Bezerra de Menezes. O texto é imenso, mas eu trouxe uns pedacinhos da fala do Dr. Bezerra para que a gente possa refletir nisso. Então, o Dr. Bezerra fala assim para nós. Gente, minha internet vai cair, que meu celular está acabando de descarregar. Quer dizer, se eu sumir aí, é por meu celular. Então, uma boa semana. Boa semana. Para vocês também. Então, aqui fica assim, ó. Cabe-nos não desanimar, prosseguir com o espírito voltado para o bem, de tal forma que as paixões primitivas cedam lugar às peregrinas virtudes descendentes do amor. Erguei-vos em pensamentos e em ação aquele que nos prometeu estar conosco em qualquer circunstância para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Sede vós aqueles que amam, rejeitados, menosprezados e até perseguidos. Aureolai-vos no amor para que se exteriorizem os sentimentos sublimes do Cordeiro de Deus. Jesus conta convosco na razão direta em que com ele contamos. Abençoe-nos o incomparável amigo Jesus e dê-nos a sua bênção de paz. Com muito carinho, o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Então, depois dessa prece de Dr. Bezerra, né, dizendo que a gente tenha pensamentos elevados para aquele que nos prometeu estar conosco, que foi Jesus que prometeu que estaria conosco até o final. Então, que a gente se permaneça, né, confiante nesse ensinamento do Cristo, nessa promessa do Cristo, que ele vai estar conosco. Então, que a gente se mantenha, mesmo diante da contrariedade, da irritabilidade, do confronto, do mal, a gente não deixe de confiar. Isso. Porque essa mensagem de Dr. Bezerra para nós... linda, né? Sede vós aqueles que amam. Então, a gente sabe que o Espiritismo ele não exige nada de nós, mas o Espiritismo espera tudo de nós. Esse tudo de nós é esse amor em ação. Então, sejamos aqueles, como diz o Dr. Bezerra, aqueles que amam. Então, gente, é difícil,
mas a gente está aqui nessa busca, né? É sim, é Estamos sim. aqui reunidos nessa casa abençoada, que é a casa de Emmanuel, né? E é uma coisa prazerosa, apesar de trabalhosa, é prazerosa. E o Bezerra, na minha cabeça, ele consegue as duas coisas ao mesmo tempo. Ele consegue ser profundo e leve. Leve, ele é leve, mas é profundo, mergulha, e é leve. Não é pesado, ele não é pesado. Né? Então, muito lindo, muito lindo. Vocês desculpem, eu fiquei dois atendimentos sem poder vir, e hoje eu estou exausta, minha cabeça cansadíssima. Hoje o dia foi muito cansativo. Estou assim, exausta, mas ligada, né? Apesar de tudo, está ligada. Então, estamos 1 hora de estudo, até para Dorô poder descansar, todos nós também. Ah, eu estou precisando disso, a minha cabeça está... Nossa! Quero Não, agradecer. mas esse estudo daqui, ele não me cansa, ele me traz prazer, alegria. É maravilhoso, muito bom. É maravilhoso. Mas o corpo físico também precisa esticar um pouquinho na cama, para todo mundo. E essa final com o Bezerra, então, meu Deus, ele é sensacional. Sensacional. Agradecer a presença de todos, agradecer o João, que nos guiou no estudo da noite de hoje, e pedir para a Julinha, que vai fazer o estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Então, como disse o doutor Bezerra, cabe-nos não desanimar. Então, que envolvidos nesse momento de oração, de estudo, de agradecimento, a gente possa elevar os pensamentos, os melhores pensamentos nossos, os melhores sentimentos a Jesus, esse mestre, esse amigo, ao doutor Bezerra de Menezes, a Emmanuel, todos esses espíritos que trabalham conosco, nos dando força, coragem, fé, transformando em nós nossos maus pensamentos, nossa falta de ânimo, para que a gente possa ter coragem de seguir com fé e com determinação. E assim nós te rogamos, ainda porque somos muito necessitados do teu amparo e do teu amor, que permaneça conosco, que envolva nossos ambientes domésticos, aqueles quem amamos, que possa receber também essas benesses de paz e de muita luz. E assim, em teu nome, Mestre Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, damos por terminado o nosso estudo da noite, agradecendo muito a oportunidade que a Casa de Emmanuel dá para todos nós, esse estudo que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite para todos. Boa noite para todos. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem com os amigos e vamos fazer essa mensagem seguir adiante. Fiquem com Deus. Boa noite. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.